Bom dia a todos. Como o pastor Edgar já me apresentou, eu sou o Danilo, eu sou um pastor. Estou aqui faz 1 ano e um pouquinho desde a saída do meu último ministério. E tem sido uma experiência muito abençoadora estar aqui com os irmãos nesse período, onde Deus vai nos mandar para uma nova aventura. A gente não sabe quando, mas o mais importante é nós estarmos aqui servindo, aprendendo. E para mim e para minha família tem sido uma experiência muito rica. Pode ser que você não me conheça porque eu venho mais à noite. Eu amo o culto da noite, mas eu venho para EBD de manhã. Eu só não venho para o culto à noite, mas eu venho para EBD de manhã. Então pode ser que você não me conheça. É um grande privilégio estar aqui. A confiança e a responsabilidade de pregar. Eu sei da grande importância de um púlpito e é um grande privilégio. Espero poder contribuir com os meus dons. A minha esposa já trabalha no Horto Júnior. Espero ser uma bênção nesse período que eu estou aqui com vocês. Amém? Mas eu não vim falar de mim. Eu vim falar da palavra de Deus, do Evangelho. Quero também dar meu bom dia a todos que estão nos assistindo pela internet. Dê seu bom dia para que a gente possa interagir com vocês no canal do YouTube. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Lucas. Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Nós vamos hoje falar sobre um discípulo e vamos trabalhar o tema dedicado. Como assim um discípulo é dedicado? Quais são as métricas, quais são as perspectivas de um discípulo dedicado? Essa série vai ser trabalhada até o final de março, então vai ser uma série onde você vai poder se deleitar aqui com uma perspectiva sobre o que é ser discípulo. O pastor Rogério falou semana passada sobre um discípulo no foco da disciplina. Hoje eu vou falar sobre a dedicação, mas eu já vou dando aqui um spoiler aqui do que eu vou dizer. Nós vamos trabalhar uma perspectiva diferente de dedicação. Nós vamos entender o que Jesus entende sobre dedicação. Quais são as perspectivas de um discípulo dedicado sobre a ótica de Jesus. Lucas capítulo 9, versículo 23 a 25. Abram seus celulares, tablets, todos os seus dispositivos móveis e deixem eles abertos aí em Lucas e a sua Bíblia, que nós vamos fazer uma reflexão importante nesse texto. Disse Jesus à multidão: se alguém quiser ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a sua própria vida? Eu tenho a certeza que todos nós que estaremos aqui nesses próximos 2 meses, fevereiro e março, falando sobre o que é ser um discípulo, nós somos tentados primeiramente a definir o que é um discípulo. E eu não resisti à tentação. Eu também quero trazer as minhas definições sobre o que é ser um discípulo. Quando nós falamos que você ou eu somos discípulo de alguém, vamos ampliar as nossas perspectivas e vamos parar para pensar que nós somos discípulos de Jesus, óbvio, mas nós também somos discípulos de alguém. E quando nós falamos que somos discípulos de alguém, todo o processo discipulador, todo o processo de formação, todo o processo de conhecimento implica em uma perspectiva muito interessante. Implica primeiro em um relacionamento entre um aluno e professor. Então, eu como professor, eu tenho o meu capital intelectual e eu vou transmitir, eu vou contribuir para a formação de alguém. Eu vou usar o meu conhecimento e esse relacionamento que é fundamental para que haja realmente ali uma interação, um desenvolvimento e uma formação. Mas, além de um relacionamento entre aluno e professor, um discípulo sempre está sob a instrução de seu mestre e senhor. Então eu, como professor, como facilitador, como docente, como pastor, eu preciso olhar para o meu discípulo e o meu discípulo precisa olhar para mim e ele precisa entender que ele está sob a instrução de seu mestre e senhor. Ele vai estar nessa perspectiva de entender que aquele que vai instruir tem ali uma capacidade que vai ajudar na sua formação. Só que todo discípulo precisa levar a sério a responsabilidade de estar sob disciplina. Ou seja, todo discípulo precisa entender e todo discipulador precisa entender que precisa existir relacionamento, instrução e responsabilidade.
E quando nós falamos da palavra disciplina, se nós analisarmos lá no Velho Testamento, por exemplo, o livro de Provérbios, Salomão, iniciando o livro de Provérbios, ele fala assim que a finalidade do livro de Provérbios, ou dos Provérbios, é ensinar e disciplinar. Se nós analisarmos que certas palavras no hebraico têm 17 significados diferentes, e não é tão simples nós entendermos exatamente o significado exato, mas um dos significados da palavra disciplina lá em Provérbios, com a perspectiva que Salomão queria demonstrar, que a palavra disciplina significa um treinamento com forte cobrança por quem instrui. Literalmente é o dedo na cara, de instruir, de mostrar que você que está apto a aprender, você vai passar por um treinamento rigoroso, você vai precisar sofrer, e quando eu falo sofrer é de aprender, de sair da zona de conforto, para que você possa desenvolver, para que você possa crescer. Quando nós ampliamos a perspectiva de ser discípulo de Cristo, nós precisamos trazer algumas perspectivas. E eu gosto muito de uma perspectiva do Timothy Keller, onde ele fala que todo cristão, ele não pode ser um consumidor espiritual. O que é o consumidor espiritual? O consumidor espiritual, ele vem preencher as suas necessidades emocionais, espirituais e vai embora. E depois ele volta na semana que vem. É mais ou menos quando o seu tanque fica vazio no sábado à noite, aí você volta, você enche o seu tanque, aí no sábado à noite seu tanque fica vazio, você volta. Nós não consumimos espiritualidade. A perspectiva de ser discípulo de Jesus não é no aspecto de consumir, como nós consumimos uma série, como nós consumimos um bom restaurante, como nós consumimos uma viagem. Ser discípulo de Cristo não é nós consumimos a boa música, consumimos uma boa mensagem, bancos estofados, estacionamento. Nós não somos consumidores da fé. Nós não somos consumidores espirituais. E ele vai além na perspectiva. Ele acredita que a igreja precisa treinar e encorajar os seus membros a se envolver como indivíduos em uma missão dentro do corpo. Ou seja, eu não posso acreditar que eu estou aqui apenas porque eu sou um consumidor, eu estou consumindo espiritualidade. Eu não posso acreditar que eu não tenho uma responsabilidade individual. Mas, em contrapartida, a igreja também tem uma responsabilidade. Treinar e encorajar eu e você para que nós possamos entender qual é a nossa missão como indivíduos e como corpo. Você sabe a sua missão como cristão? Eu não estou falando de propósito. Missão, dentro da perspectiva bíblica cristocêntrica, é diferente de propósito. Você sabe qual é a sua missão como indivíduo? Você sabe o porquê você está aqui? Você sabe o porquê você é um discípulo de Jesus? Então existe uma responsabilidade individual, que é minha e sua, como discípulo de Jesus, dedicado, mas também existe uma responsabilidade da comunidade cristã. Então as duas coisas, elas andam juntas para que o indivíduo, como discípulo de Jesus, e a igreja, como essa perspectiva é mais abrangente, eles trabalham juntos para que realmente a igreja entenda a sua missão e o discípulo individualmente também entenda a sua missão. Eu gosto muito de uma perspectiva que lá nas biografias, Mateus, Marcos, Lucas e João, existem 3 tipos de seguidores. Você sabia? Quando a gente fala lá das biografias, quando Mateus escreve, Lucas, Marcos e João, existem 3 tipos de seguidores. Existe no primeiro núcleo o grupo das multidões. Quem eram as multidões? As multidões eram aqueles que consumiam o capital de Jesus. As multidões era aquele grupo que consumia os milagres de Jesus. A multidão era aquelas pessoas que consumiam aquilo que Jesus fazia. Então, aonde Jesus estava, tinha multidões. Nós vamos destrinchar o texto de Lucas 9 daqui a pouco, e você vai observar que Jesus está pregando para as multidões. Só que Jesus, em Lucas 9, capítulo 10, tinha acabado de multiplicar 5.000 pães e peixes. Então você tinha um grupo muito grande de homens e mulheres que consumiam o que Jesus oferecia. Mas no núcleo mais específico, você tinha discípulos. Os discípulos saíam das multidões e eram pessoas impactadas por aquilo que Jesus fazia. A mulher samaritana, o cego Bartimeu, Jairo.
Você tem a prostituta do capítulo 9 de João. Você tem, por exemplo, o paralítico de Marcos capítulo 2. Você tem homens e mulheres que nasciam das multidões, eram impactados por aquilo que Jesus fazia, e o evangelho transformava aquelas pessoas. Então elas saíam de multidões e se tornavam discípulos de Jesus. E você tinha o grupo dos 12. Parece a bandeira do Brasil, né, pessoal? Não sei se você pensou. Você tem o ciclo dos 12, que era o círculo íntimo de Jesus, que eram aqueles 12 homens que Jesus escolheu, que Jesus chamou, preparou por 3 anos, mas no final, um negou Jesus, o outro traiu a Jesus, os outros 10 deixaram Jesus sozinhos, e se não fossem as mulheres lá, Jesus ficaria sozinho na cruz. Mas Jesus teve 12 homens que ele treinou. Nós aprendemos no Encontro de Líderes, no livro do David Ferguson, um livro muito bom, onde os pastores nos ensinaram que Jesus gastou 73% do tempo dele com esses caras, treinando, orientando, para que eles pudessem desenvolver e continuar o seu projeto. Quando nós olhamos para essa perspectiva de ser discípulo pela ótica da dedicação, nós precisamos entender que as multidões eram os caras curiosos da história. Eles só queriam consumir de Jesus. Eles só queriam o que Jesus poderia fazer por eles. Nada diferente hoje, muitas vezes, de alguns aspectos da igreja brasileira. A gente hoje é 45 milhões de evangélicos no Brasil. Somos mais de 10 mil denominações no Brasil. E muitas vezes a igreja brasileira é uma igreja inchada, é uma igreja de multidões, onde o evangelho, onde aquilo que elas falam que elas são, não transforma a sociedade. Tanto que o IBGE já tem na sua nomenclatura evangélicos não praticantes. E há 30 anos atrás nós criticávamos os católicos não praticantes. E hoje já existem os evangélicos não praticantes. Porque a última pesquisa diz que no Brasil existe 10 milhões de desigrejados. 10 milhões é quase uma cidade de São Paulo, que tem 14 milhões de habitantes. Então essa é a igreja brasileira. E aí, qual é a perspectiva do evangelho? O evangelho precisa transformar multidões para que as multidões se tornem discípulos, para que esses discípulos sejam relevantes para a sociedade. Quando a gente olha as biografias, quando a gente olha o que Jesus fez, nós vamos perceber que de multidões nascem discípulos comprometidos, que Jesus pede para que eles preguem o evangelho. A mulher samaritana voltou para Samaria, tantos outros discípulos continuaram a sua caminhada e desenvolveram o trabalho que eles precisavam desenvolver. Por isso, nós aprendemos uma perspectiva muito importante. Nós aprendemos que os seguidores de Jesus partiam de 3 grupos diferentes, de multidões curiosas, passando por ouvintes moderadamente simpáticos, a discípulos comprometidos. Por isso que eu gosto muito particularmente do capítulo 9 de Lucas, porque quando nós pensamos na perspectiva de ser discípulo, a gente vê Jesus definindo as perspectivas de um discípulo verdadeiro. E quando eu olho para esses versículos, de 23 ao versículo 27, mas nós vamos focar no 23, 24 e 25, nós somos capazes de olhar para Jesus, o quanto Jesus olha para as multidões, tem compaixão delas e diz, isso é ser discípulo. Por isso que o capítulo 9 de Lucas ele é muito importante, porque o capítulo 9 de Lucas começa com a missão dos 12, passa para a multiplicação dos pães e dos peixes para a multidão. Aí Jesus traz uma perspectiva do que é o verdadeiro discipulado. Jesus define o que é ser discípulo no capítulo 9. E Jesus termina o capítulo 9 falando quem é o maior no reino. Eu gosto muito do livro de Lucas, porque o livro de Lucas tem muito a nos dizer. O livro de Lucas é um livro que fala sobre a vida, a ressurreição, a morte e a ascensão de Jesus. O livro de Lucas, provavelmente muitos comentaristas acreditam que o livro de Lucas foi escrito lá na década de 60, início de 70. E Lucas escreveu não só o Evangelho, Lucas escreveu o livro de Atos. 2 volumes que Lucas escreveu. E nós sabemos que Lucas escreveu para quem? Para o excelentíssimo Teófilo. E nós sabemos, por comentaristas e grandes estudiosos do Novo Testamento, que Teófilo, além de um grande amigo,
provavelmente era o mecenas de Lucas, era o patrocinador da publicação do volume Lucas/Atos. O livro de Lucas é o autor que mais usa o verbo salvar no Novo Testamento. São 28 capítulos com muita propriedade, com muita perspectiva daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus foi e daquilo que Jesus vai fazer. É um livro que tem mais parábolas, mais descrição. Lucas era médico, Lucas era um historiador, Lucas era um homem preparado, Lucas andou com Paulo, Lucas aprendeu na prática o que é pregar o evangelho, Lucas aprendeu na prática o que é ser um missionário. O livro de Lucas é incrível. Por isso, eu quero compartilhar com vocês 3 lições sobre o que é ser um discípulo dedicado. E eu não vou aqui trazer 10 passos para um discípulo dedicado. Eu não vou trazer aqui 50 passos para você aprender a ter dedicação. Eu vou desconstruir. Eu vim para destruir a perspectiva de dedicação sobre a ótica que nós temos. Porque o evangelho vai construir uma perspectiva bíblica do que significa a dedicação pela ótica de Jesus. Por isso, nós vamos aprender algumas questões. E eu peguei emprestado as ideias para que eu pudesse compartilhar com vocês nessa manhã e à noite, de um livro que eu li muito importante, chamado O Custo do Discipulado, do pastor Jonas Madureira. É um livro pequenininho, livro de 70 páginas, onde ele trabalha a perspectiva de qual custo que você precisa ter para ser um discípulo. E ele traz uma perspectiva muito importante dentro de Lucas 9. E esse livro me impactou muito. Esse livro me abençoou muito porque eu pude entender quais são as métricas de Jesus e qual o custo para ser um discípulo. Existe um custo para ser discípulo e nós vamos observar. Então, o Jonas Madureira, ele nos traz um panorama muito específico e ele chega a uma conclusão importante. Para ser um seguidor de Jesus dedicado, precisa existir um certo tipo de amor. Nós vamos observar em Lucas 9. Para ser um seguidor de Jesus, existe um certo tipo de sofrimento. Nós vamos entender o que significa isso. E para seguir a Jesus, existe um certo tipo de desapego. Amor, sofrimento e desapego. Se nós não entendermos isso aqui, nós não somos capazes de ser discípulos de Jesus dedicado. Se nós não entendermos essas métricas bíblicas cristocêntricas, nós não somos capazes de entender o que é ser discípulo de Jesus. Por isso, abra lá sua Bíblia, lá em Lucas, continue. Nós vamos agora torcer o texto. Nós vamos aqui fazer uma exposição do texto e entender o que Jesus estava falando para o seu público original e qual era a intenção de Lucas. E nós vamos fazer esse encaixe para as nossas vidas com as aplicações. Primeiro, para seguir a Jesus, existe um certo tipo de amor. Olha comigo a parte A do versículo. Jesus diz assim: disse Jesus à multidão. Lembra? As multidões consumiam o que Jesus oferecia. Então, eles não eram seguidores, eles não eram discípulos, eram os caras que queriam o que Jesus fazia. Lucas capítulo 9 e 10, Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes. Agora é a hora de Jesus contornar a rota e mostrar para eles o que eles precisam ser. Aí Jesus disse: se alguém quiser ser meu seguidor, negue a si mesmo. Vamos entender o que significa negar a si mesmo. Nós precisamos entender que para seguir a Jesus existe um certo tipo de amor. E quando eu falo de amor, não é um amor em geral, é um amor específico. E eu poderia ficar aqui falando de amor por 2 horas. E eu não vou aqui, eu vou apenas definir o que é amor para nós entendermos como nós negamos a si mesmo e nós fazemos a conexão com o amor a Jesus. Quando eu falo de amor, amor é a abertura para o caráter de Deus. Vou repetir. O amor é a abertura para o caráter de Deus. Por isso que Paulo, pastor Edgar, acabou de nos recitar 1 Coríntios 13, das virtudes teologais, das virtudes que vão ser, as virtudes que vão se comunicar com a eternidade e que são disponíveis no reino presente. Paulo fala que o amor é o mais importante. Porque Jesus inaugura o reino vindouro no reino presente. Porque esse mundo é igual ao Titanic, ele vai afundar. Então, quando Jesus vem, ele inaugura o reino da eternidade no presente.
E fé, esperança e amor é a língua que nós vamos falar na eternidade, que é disponível no presente. Só que lá na eternidade, fé e esperança não vai precisar mais existir. E só vai existir o amor. E aí nós precisamos entender que o amor é o desejo de imitar o caráter de Deus. Então, quando eu entendo o que é negar a si mesmo, eu preciso entender que quando eu nego a mim mesmo, eu vou definir daqui a pouco o que é negar a si mesmo. Amor é o desejo de ter o caráter de Deus em nossas vidas. E só o Espírito Santo faz isso. Eu gosto muito de um pastor já falecido há muitos anos, Dietrich Bonhoeffer. Um pastor da Segunda Guerra Mundial, morreu enforcado antes da Segunda Guerra Mundial acabar, faltando 2 meses. Ele escreveu um livro chamado O Discipulado. É um grande livro que fala sobre o aspecto de ser discípulo. E ele, para definir um discípulo, ele olha as perspectivas de Jesus e ele fala assim, que todo indivíduo que é discípulo, ele deixa tudo para trás, por causa do chamado. Se você observar as Escrituras, você vai observar que todo discípulo que foi chamado, ele deixou algo para trás, por causa do chamado. Não porque Jesus estava oferecendo algo para ele a mais, mas todo o homem, Pedro, João, Tiago, Tomé, todos foram chamados e deixaram tudo que tinha para seguir a Jesus. Só que não era para fazer algo especial. Não era que eles foram chamados porque eles iam ser estrelas de uma corporação, que eles iam brilhar, que eles iam estar num púlpito pregando, que eles seriam os best-sellers, que eles seriam especiais, não. Eles deixaram tudo para trás por causa de Jesus, porque o chamado de Jesus é irresistível. E todo discípulo que quer se tornar dedicado, ele deixa a sua relativa segurança de vida de lado. E ele vai para uma irrelativa segurança, ou ele vai para uma completa insegurança aos braços de Jesus. Todo discípulo, todo indivíduo que quer ser um discípulo de Jesus, ele precisa deixar a sua zona de conforto desse lado e ele vai pular numa zona de insegurança desse lado, porque ele vai se dedicar a alguém que vai mudar a sua vida. Mas, quando nós deixamos a nossa zona de conforto desse lado, e nós vamos para uma completa insegurança desse lado, nós automaticamente estamos na absoluta segurança e proteção na comunhão de Jesus. Porque quando eu me torno discípulo de Jesus, e ele fala isso e eu acho isso muito importante, o compromisso é exclusivo com a pessoa de Jesus. Quando eu me torno um discípulo de Jesus, o meu compromisso é com Jesus exclusivo. É um acordo unilateral do Pai para conosco, através do seu Filho. Ser um discípulo dedicado é assumir um compromisso exclusivo com Jesus, aonde tudo que eu construí, muitas vezes não vai valer de nada, porque agora eu vivo para Cristo, eu vivo para aquele que morreu por mim, eu assino um compromisso vitalício com Jesus. Por isso que eu gosto muito do versículo de Gálatas, capítulo 6, verso 14, onde Paulo diz assim: quanto a mim, eu jamais me glorio em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a visão do homem. Olha a visão de Paulo. Se eu vou me gloriar, eu vou me gloriar na cruz. A minha dedicação, aquilo que eu construo, aquilo que eu vivo não tem mais valor. A cruz tem valor. E ele vai continuando. Eu me vanglorio a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da cruz, o meu interesse nesse mundo foi crucificado e o interesse no mundo em mim morreu. Olha o que a cruz faz. Olha a perspectiva cristocêntrica. Paulo diz que a visão de Cristo na sua vida cristocêntrica fez com que o interesse dele no mundo morresse e o interesse do mundo morresse nele. Nós vamos aprender que dedicação não tem a ver com ativismo religioso. Não tem a ver com aquilo que eu faço, mas por aquilo que Jesus já fez por mim. A dedicação está condicionada à cruz. A cruz define o que é dedicação. A cruz define o que eu sou. Não aquilo que eu faço define o que eu sou, mas aquilo que Jesus fez. Por isso que o mundo não tem mais interesse em Paulo. E por isso que Paulo não tem mais interesse no mundo.
Aí nós somos capazes de entender o que Jesus nos ensina sobre negar a si mesmo. Quando Jesus está ensinando as multidões, Jesus está dizendo que negar a si mesmo é esquecer de si mesmo, é perder a visão ou interesse próprio em si. Como é difícil perder o interesse próprio em si. Só que se eu quero ser um discípulo dedicado, eu preciso firmar um compromisso exclusivo com Jesus. E eu vou esquecer de mim. E quando eu falo esquecer de mim, não é que você vai deixar de tomar banho, tá? E nem fazer a chapinha, se arrumar. Não que agora você vai andar todo com o sapato rasgado. Não é que você vai perder a sua vaidade. Você não vai lá no cabeleireiro, não vai comprar roupa nova, não vai comprar o perfume. Não é isso que eu estou falando. Quando Jesus está falando para aquela multidão de negar a si mesmo, é você entender que agora a sua vida não tem mais sentido por aquilo que você constrói. Porque a sua identidade não é mais construída naquilo que você fez, mas naquilo que Jesus fez por você na cruz. O evangelho define todo o seu comportamento. É uma perspectiva de cima para baixo. Não é mais uma perspectiva de baixo para cima. Porque muitas vezes eu acredito que eu sou muito bom cristão por aquilo que eu faço. E eu esqueço que a cruz define aquilo que eu sou e aquilo que eu preciso ser. Por isso que a segunda lição, nós precisamos olhar, para seguir a Jesus, precisamos de um certo tipo de sofrimento. Olhe comigo a parte B. E aqui vai vir a cajadada de Jesus para as multidões. Na parte B do versículo, Jesus diz assim, vamos fazer o pacote completo. Disse ele à multidão, se alguém quiser ser meu seguidor, negue a si mesmo, mas tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus está construindo uma perspectiva de dedicação. Porque lembra, os caras querem consumir o que Jesus tem. Eles querem consumir os milagres de Jesus. Jesus está desconstruindo uma perspectiva que eles tinham e mostrando o que é ser discípulo. Aí, para nós entendermos o que significa ser discípulo, nós precisamos entender que existe um certo tipo de sofrimento. Porque Jesus está dizendo assim, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Aí tem a pergunta de $1 milhão. Qual é o significado de carregar a cruz? Precisamos entrar na cabeça do leitor original. Precisamos olhar para o Império Romano e entender o que significava a cruz. Lucas tem toda uma intencionalidade em escrever dessa forma. Ele tem toda uma intencionalidade para o seu público. Lucas não está escrevendo apenas para Teófilo. Lucas tem um público original que vai ler a sua carta. E todo leitor original sabe exatamente o que significava a cruz. Nós também sabemos, mas eles sabiam muito melhor do que nós. Porque a cruz significa rejeição. Todos aqueles que eram crucificados, eles eram rejeitados. A cruz significava no Império Romano e no mundo greco-romano humilhação. A cruz no Império Romano era a propaganda política do Império Romano para aterrorizar as pessoas. A cruz era sinônimo de punição aos escravos. Mas depois a cruz se tornou passou uma aplicação para os prisioneiros de guerra, para os ladrões, para as pessoas ruins, para os revoltosos, para os fundamentalistas desequilibrados da época. O Império Romano queria cortar os caras e ele usava a cruz. A cruz era um terror terrível naquele aspecto da sociedade do Império Romano. Aí Jesus está dizendo que eles deveriam carregar a sua cruz diariamente e segui-lo. Que loucura! Como que Jesus está dizendo que eles precisavam tomar sua cruz, que era sinônimo de tragédia, e que isso era a base deles? Mas eu vou além. Você sabia que quando um homem da aldeia tomava sua cruz e ia embora com um grupo de soldados romanos, era só uma viagem de ida? Isso é pesado. Eles sabiam disso. Alguns dos grandes comentaristas do Evangelho de Lucas dizem que quando um homem era tomado da sua aldeia e os soldados do Império Romano levavam ele, carregando a sua cruz, era só uma viagem de ida. Isso é incrível! Porque Jesus está dizendo que quando nós carregamos a nossa cruz, é só uma viagem de ida. Não tem volta. Se você quer ser um discípulo dedicado pela base cristocêntrica, é uma viagem de ida, não tem volta.
É isso que Jesus está ensinando para eles. É isso que Jesus está mostrando para eles. Essa era a recompensa dos discípulos que queriam seguir a Jesus. Seguir a Jesus, a recompensa de Jesus era uma cruz. Não um crucifixo que a gente carrega, né? Mas uma cruz pesada de verdade. E Jonas Madureira fala algo muito importante. Que a cruz que devemos carregar é aquela segundo os termos de Jesus e por causa de Jesus. Então não sou eu que escolho a minha cruz. Porque senão eu vou carregar um crucifixo bem levinho no meu pescoço. É Jesus. Se você quer ser um discípulo dedicado, você vai ter que deixar Jesus tomar conta da sua vida por inteiro. E ele vai entregar a sua cruz. E você vai carregar a cruz que Jesus colocou em você. Por isso que para seguir a Jesus existe um certo tipo de sofrimento. Porque a doutrina do sofrimento nos chama a ter mais do que resistência paciente no sofrimento. Por isso que é errado nós acreditarmos que quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus, pare de sofrer e aceite Jesus. Isso não é bíblico. Isso está errado. A Bíblia não nos ensina essa perspectiva. Nós não paramos de sofrer. Você, como um cristão, você precisa entender que a perspectiva do sofrimento é vantajosa para as nossas histórias. E eu sei que é difícil falar de sofrimento para nós, que não somos perseguidos. É muito complexo falar de sofrimento para uma sociedade que ganha bem, uma sociedade que tem bons cargos, bons empregos, onde a medicina é uma medicina altamente avançada, onde a gente não sente dor para nada mais. É complexo falar de sofrimento. É complexo falar que eu e você precisamos carregar a nossa cruz de acordo com Jesus. Mas nós precisamos olhar a nossa dor e o sofrimento como base de sustentação de ser um discípulo. Porque Lucas quer que o seu leitor entenda que não apenas Jesus estava consciente da oposição ao seu ensino, mas que todo aquele que quisesse seguir a Jesus precisava estar consciente que ele ia sofrer. Um exemplo, o jovem rico não quis se submeter à cruz de Jesus. O jovem rico, ele acreditou que as suas riquezas eram mais importantes do que seguir a Jesus. Ok, a decisão dele, ele seguiu a vida, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Se nós analisarmos a perspectiva do que aconteceu com ele, a gente sabe aonde ele está hoje. Mas nós não temos informações adicionais para saber se ele depois tomou uma decisão, o que aconteceu. Mas se nós analisarmos naquele contexto, o jovem rico tomou uma decisão. Eu não quero carregar a sua cruz, Jesus. Eu não vou negar as minhas riquezas por causa do Senhor. Por isso que a gente precisa entender que a mensagem surpreendente que afirma que a revelação mais profunda do caráter de Deus, a mensagem da revelação do caráter de Deus... Opa, agora deu algum problema aí, deixa eu ver. Entendi. Vamos para os comerciais rapidinho, a gente volta. Tá dando para ver? É senha 08. Voltamos, depois de um comercial. Precisamos entender que a mensagem surpreendente das Escrituras afirma que a revelação mais profunda do caráter de Deus está na fraqueza. Que a revelação mais profunda do caráter de Deus está no sofrimento e na morte. Sabe por quê? Porque o Evangelho é a história definitiva que mostra a vitória nascendo da derrota. A força emergindo da fraqueza, a vida emergindo da morte e a salvação brotando do abandono. A minha identidade e o meu valor pessoal estão centrados naquele que morreu por mim. Eu sou salvo pela graça e somente pela graça eu sou o que eu sou, porque a graça ela é imerecida. Por isso eu sou humilde. A graça, ela é cara. Por isso eu sou santo e amoroso. A graça é incondicional. Por isso que eu devo viver uma vida em paz. Que essa graça, que é tenra e amorosa, me purifique de todas as estruturas pecaminosas e iníquas do meu coração. Amém. Só que, na verdade, é exatamente o oposto de onde a humanidade espera encontrar Deus. Ninguém quer encontrar um Deus fraco. Ninguém quer encontrar um Deus no sofrimento. Nós queremos um Deus que mostre que nós somos poderosos.
Nós queremos ser o que os filtros do Instagram demonstram que podemos ser. Nós queremos que as nossas redes sociais definem quem somos. Ou alguém já colocou aqui uma foto no Instagram com o cabelo desarrumado, com remela no olho quando acorda? Ninguém, né? Mas nós colocamos as melhores fotos, porque nós queremos que os nossos amigos nos vejam numa perspectiva que muitas vezes nós não somos, mas nós queremos que as pessoas nos vejam. Nós queremos que os nossos amigos vejam o carro que eu comprei do ano, a viagem para Cancún do ano. Ninguém coloca que vai na Praia Grande, mas para Cancún colocam. Mas nós não queremos. Nós queremos uma mensagem de coaching que diz que você é vencedor, que você é maravilhoso, que a vitória tem sabor de mel. Mas quando Jesus fala que o que é ser um discípulo, o caráter de Deus se revela na fraqueza, no sofrimento. E eu não sou aqui o pregador do sofrimento, nem da tragédia. Não estou dizendo que agora você precisa perder o emprego, ou você receber uma notícia de uma doença terminal, falando assim, caramba, que legal, eu vou morrer amanhã e você ser discípulo. Não é isso. Mas quando eu olho a perspectiva cristocêntrica de ser um discípulo de Jesus, Jesus está nos ensinando que ser discípulo não é tanto sobre como ganhar, mas sobre como perder. Por isso que Jesus fala que se você precisa dar outra face. Você precisa andar outra milha. Você precisa perdoar 70 vezes 7. Ser discípulo de Jesus é como perder. E nós não queremos. E eu sou São Paulino, eu já aprendi isso. Só estou perdendo nos últimos 10 anos. Então já aprendi essa perspectiva da derrota. Mas ser um discípulo de Jesus vai além. Só que nós não queremos. Nós queremos ganhar. Nós queremos aumentar os nossos rendimentos. E não tem problema. Se você é abençoado por Deus, se você tem capacidade, louvado seja Deus. Se você é bom, se você ama estudar, louvado seja Deus. Eu não estou aqui criticando o seu sucesso. Mas se você não entender que o seu sucesso precisa ser ancorado pela cruz, é só o seu sucesso, é méritos próprios. E você não entende o que é ser discípulo de Jesus. Elizabeth Elliot, uma das mulheres que mais sofreram na vida, o marido dela morreu como missionário na selva equatoriana nos anos 50, e a partir daí ela escreveu vários livros de sofrimento. Ela nos ensina que o sofrimento é o meio insubstituível pelo qual aprendemos uma verdade indispensável. E os meus maiores ensinamentos foi quando eu errei, quando eu sofri. Os maiores momentos da minha vida de mais desenvolvimento espiritual, cognitivo, emocional, familiar, foi quando eu perdi. Porque na derrota nós percebemos que nós precisamos colocar toda a nossa perspectiva na cruz. E a cruz vai nos consolar. A cruz vai nos mostrar que alguém teve que perder para que todos pudessem ganhar. A cruz redefine a nossa perspectiva de dedicação. Por isso que Tim Keller fala que quando o sofrimento e a dor nos afligem, percebemos que não estamos no controle de nossa vida, nem nunca estivemos. Se você morresse hoje, o que você deixaria para os seus filhos e esposa? Só dívidas? Nome sujo? Boletos para pagar? O que você deixaria? Nós precisamos entender que tudo que nós construímos aqui, nós não temos controle. Amanhã tudo pode mudar. Por isso que nós nos dedicamos à cruz. Por isso que nós olhamos e carregamos a nossa cruz, porque nós temos maturidade quando a vida nos afligir. Nós teremos maturidade quando a vida nos pegar de surpresa, porque nós vamos olhar para a cruz e vamos entender o que Jesus é. Por isso, a terceira e última lição que nós aprendemos está no 24 e 25. Olhe comigo no 24 e 25. Se você tentar se apegar à sua vida, perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir sua própria vida? Vamos entender o 24, que tem muita propriedade nesse versículo. Quando Jesus fala que se você se apegar à sua vida, você vai perder. E se você perder a sua vida por minha causa, você vai ganhar. O que Jesus quer ensinar? Ser discípulo significa dar determinados passos. Mas o que significa você ter que abrir mão da sua vida para ganhar? Não é que Jesus quer que você saia da faculdade agora.
você está fazendo um mestrado. Não é que Jesus quer que você deixe seu emprego, que você largue tudo e vai ser missionário. Não é essa a perspectiva. O que Jesus quer ensinar é que nós não precisamos perder a nossa identidade, a nossa individualidade ou a nossa personalidade. Existe um Danilo, existe o João, o Pedro, a Maria, que é você. E que o Espírito Santo quer moldar a sua identidade, quer moldar a sua personalidade. Só que Jesus quer mostrar que nós não podemos construir a nossa identidade sobre o fato de conquistar coisas nesse mundo, porque nós nos identificamos com aquilo que construímos. Nós acreditamos que aquilo que construímos nos define. Só que quem nos define é o Evangelho. Por isso nós não somos capazes de ser discípulos dedicados, porque eu acredito que o meu dinheiro, que a minha faculdade, que a minha profissão, que a minha família, que a minha casa, que o meu time de futebol me define. E desapego, na verdade, é um golpe fatal em nossa dependência de todas as coisas que criam em nós um vínculo de pertencimento. Porque Jesus quer quebrar essa ponte que existe entre nós e aquilo que nós construímos. Porque nós somos pecadores redimidos pelo sangue do Cordeiro, mas nós somos pecadores. E aí nós precisamos entender que o discípulo precisa dar um passo de insegurança infinita a fim de reconhecer o que Jesus nos oferece. Você sabia que existe uma grande diferença entre mudança e transformação? E aí vai conectar totalmente com o que eu disse da igreja brasileira, que é muito inchada e que é pouco relevante na sociedade. Muitos de nós temos uma certa mudança. Não transformação. Grave isso aqui. Mudanças são etapas rígidas e não conectadas. Isso é mudança. O que são etapas rígidas e não conectadas? Você fumava, bebia, e agora você não bebe e não fuma mais. E você se acha um discípulo. Mas você tem um nome sujo na praça, você maltrata seus filhos, a sua esposa. Você é um péssimo colega de trabalho, mas você é um cristão. A mudança são etapas rígidas que transformam certos aspectos das nossas vidas. Só que não se conecta a nada. É como um cabo HDMI que você precisa espetar no notebook e você precisa espetar no monitor. Mas aquele cabo não tem finalidade nenhuma se você espetar ele no notebook e não espetar ele em um outro dispositivo móvel, para que essa imagem possa aparecer. Mudanças são etapas rígidas que não se conectam a nada. Por isso que muitas vezes nós somos mais moralistas e conservadores do que cristocêntricos. Porque nós colocamos a perspectiva do pode ou não pode como base de sustentação das nossas vidas. E a Bíblia não é um livro de pode ou não pode. Posso fazer isso? Peraí. Posso pular carnaval? Peraí. A Bíblia não é um livro de pode ou não pode. A Bíblia só tem uma mensagem. Vou repetir. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse só tem uma mensagem, que é a história da redenção através de Jesus. Essa é a única mensagem. Por isso que o Evangelho, ele vem nos transformar. Porque transformação é uma história contínua de movimento e desenvolvimento. Aonde nós somos transformados pelo Evangelho e o Evangelho vai se conectar a todas as esferas da sociedade. Por isso que nós falamos que nós somos uma sociedade secularizada, porque o termo secular, Charles Taylor, que é um teólogo canadense, ele define muito bem o que é ser secular. Secular é quando você transita em várias esferas da sociedade e você não encontra Deus em nenhuma delas. Sei que muitos aqui gostam da academia. Aí você fala assim, aonde Deus está na academia? Deus está na academia. Qual é a conexão que você tem? Ou você acha que espiritualidade só são essas 2 horas que você está aqui? Aí você vai embora daqui e você não lê nem a Bíblia, você não ora mais e você acha que Deus está aqui no aspecto apenas religioso. Secularidade tem a ver com etapas onde eu me conecto com várias esferas da sociedade e Deus não está lá. Só que o Evangelho é uma história contínua de movimento e desenvolvimento em todas as esferas. O Evangelho nos transforma para que nós possamos ser luz na academia, ser luz no shopping center, ser luz no restaurante, ser luz na praia, ser luz no campo, ser luz no trabalho. Não etapas rígidas e não conectadas. Por isso,
para me tornar cristão, eu preciso me curvar 2 vezes. Você sabia que você precisa se curvar 2 vezes? Primeiro, eu preciso me curvar e reconhecer que eu não sou autônomo, mas eu sou uma criatura formada pelo Criador. Você é uma criatura. Todos nós somos criaturas formadas por um Criador. Deus não é aquele cara que criou o relógio e deixou o relógio rodar sem nenhuma perspectiva. Não, Deus está no controle de tudo, Deus é soberano. É muito interessante que na pandemia eu recebia muitos WhatsApp, pastor, e agora é o final do mundo, apocalipse. Eu falo, irmãos, ficam tranquilos. Deus está no controle de tudo. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Eu sou uma criatura formada pelo Criador, mas eu preciso também reconhecer que eu sou um pecador culpado, que precisa da obra consumada de Cristo para minha salvação. Isso tem a ver com ser um discípulo dedicado, porque nós somos orgulhosos. Nós não aceitamos olhar para o espelho das nossas vidas e reconhecer que muitas vezes eu não sou aquilo que eu deveria ser. Existe um Joãozinho, uma Mariazinha, um Pedrinho, que só você sabe que existe. Que só você olha no espelho e reconhece, eu sou esse de verdade. Só que você só é capaz dessa perspectiva se o Espírito Santo trabalhar na sua vida. E você vai ter que dar um passo de uma insegurança infinita aos braços do Pai. Porque orgulho, eu gosto muito de uma definição de orgulho que diz assim, que orgulho é recusar o convite de Deus para ser uma criatura em seu jardim. Mas, em vez disso, desejar ser um criador independente com seus próprios recursos. Nós somos criadores independentes com o nosso próprio recurso. Nós queremos ser esse tipo de pessoas. Nós não podemos ser um discípulo dedicado. E eu estou indo para o final da minha mensagem. E a pergunta que fica é como Jesus cumpre o tema bíblico que resolve o problema. Porque não dá para a gente falar de ser discípulo sem olhar para Jesus. Só para você ter uma ideia, o que Jesus fez foi algo muito profundo naquele contexto de Lucas. Você sabia que os pupilos que escolhiam seus mestres no tempo de Jesus? Então, quem quisesse estudar com o pastor Edgar, eu poderia falar assim, pastor, eu quero estudar com o senhor. Só que Jesus está invertendo os papéis. Jesus falou assim, pastor Edgar, você vem estudar comigo. Aquilo foi uma afronta para eles. Porque o aluno, o estudante poderia dizer assim, Rabi, eu quero estudar com você. Só que Jesus inverte os papéis e diz assim, não, eu te chamo. Eu te escolho. Você tem que me ouvir. Jesus está quebrando um paradigma muito grande. E quando a gente fala de dedicação, nós precisamos entender que nunca existiu e existirá alguém mais dedicado como Jesus. Qualquer coisa que você fizer, qualquer coisa que eu já fiz para o reino, não se compara com o que Jesus fez por mim. Nunca vai existir um homem mais dedicado do que Jesus. Porque Jesus cumpre a risca dada para o Pai. Dada pelo Pai. Jesus cumpriu a risca a missão. Jesus cumpriu a missão que não era dele, era do Pai. Isso é dedicação. E quando você faz uma conexão de Gênesis capítulo 3 com Mateus capítulo 4, você vê a Bíblia toda conectada. Porque Moisés em Gênesis quer mostrar que o primeiro Adão não conseguiu cumprir a risca a missão dada pelo Pai, que era não comer do fruto da árvore do bem e do mal. Aí lá em Mateus que está escrevendo para o povo judeu, está dizendo assim, sabe o segundo Adão? O segundo Adão também teve a sua tentação. Mas enquanto Satanás combatia ele com as escrituras, Jesus também combatia ele com a escritura completa. E o segundo Adão cumpriu aquilo que o primeiro Adão não construiu. Isso é incrível, porque a Bíblia está toda conectada. E Mateus quer mostrar, o segundo Adão se dedicou e venceu a serpente de Gênesis capítulo 3. Segunda lição que nós aprendemos. Jesus se dedica 3 anos para preparar 12 homens. Jesus trabalhou 3 anos por esses caras. E Pedro negou a Jesus, Judas traiu Jesus, os outros 10 fugiram. Mesmo assim, Jesus volta no capítulo 21 de João e diz, Pedro, tu me ama 3 vezes. E ali, na minha opinião, tá? A Bíblia não fala.
Na minha opinião, e eu assumo a responsabilidade que eu estou falando, na minha opinião, Pedro se converte ali em João capítulo 21. Porque Pedro estava arrasado emocionalmente. Pedro foi pescar destruído. Jesus vem, assa peixe para ele, troca uma ideia com ele e diz: se você me ama, vai e apacenta minhas ovelhas. Ali é a chave da virada, e para mim ali Pedro se converte. E a última lição sobre Jesus, que é a mais importante. Jesus na cruz se dedica por inteiro através do sofrimento extremo na cruz. Nós sabemos que a cruz é essa em forma é dessa forma, né? Mas muitos estudiosos acreditam que as cruzes do Império Romano eram em forma de T. E aí nós sabemos pelas escrituras que Jesus começa a ser crucificado às 9 horas da manhã e a crucificação termina às 3 horas da tarde. Analisando o que os grandes estudiosos nos ensinam, se a cruz era em formato de T, imagine que quando Jesus é levantado no madeiro, a cabeça de Jesus fica totalmente aqui presa na parte de cima da cruz, porque é em forma de T. E aí a gente olha lá nos relatos bíblicos que Jesus foi colocado pregos nas mãos de Jesus. Só que a gente acha que os pregos são preguinhos de quadro, né? Aqueles preguinhos que você bate lá na parede. Mas nós sabemos que não eram pregos. Os pregos que Jesus foram crucificados na cruz tinham 30 centímetros de diâmetro. Eram estacas, não eram pregos. 30 centímetros de diâmetros, eram desse tamanho. Então Jesus é pregado na cruz. Jesus começa a ser crucificado às 9 horas da manhã. E aí Jesus começa a ser crucificado com estacas nas suas mãos. Só que as pernas de Jesus não foram quebradas. Eles quebravam as pernas dos prisioneiros na cruz, mas a perna de Jesus não foi quebrada. Sabe por quê que as pernas de Jesus não foram quebradas? Porque quando Jesus estava lá na cruz, o peso todo de Jesus está aqui na parte de cima do corpo. Quando as pernas de Jesus ficam bambas e soltas, o peso do corpo vai para o tronco para baixo. Então, quando Jesus tenta respirar, Jesus não consegue, porque a caixa torácica de Jesus está ficando comprometida, porque o fluxo de sangue para que Jesus pudesse ali respirar estavam na parte de baixo da perna. Uma das causas, eu não estou falando que é a principal, estudiosos falam isso, a Bíblia não fala, mas isso é uma conclusão, que uma das causas da morte de Jesus foi que Jesus morreu asfixiado. Jesus morreu sem poder respirar, porque enquanto Jesus queria respirar, os seus pulmões estavam comprometidos. O ar vinha e Jesus não conseguia. Ele ficou 6 horas tentando respirar, suando sangue. E aí a ciência nos ensina que quando alguém sua sangue, é por causa que ele está extremamente estressado. E quando eu penso nisso, eu penso assim, isso é dedicação. Porque quando ele fala para Lucas capítulo 9, para carregarmos as nossas cruzes, ele ia fazer isso depois de algum período. Jesus morreu, uma das causas, e com certeza outras, tentando respirar e não conseguia. E o pai vira as costas para Jesus, e Jesus grita: meu Deus, por que me desamparaste? Se isso não é dedicação, o que é dedicação nesse mundo? Porque ele poderia sair daquela cruz 6 horas tentando respirar, com lanças transpassadas nas suas costelas. Deram véu e vinagre para Jesus e ele não aceitou. Ele não aceitou a anestesia da época. Por mim e por você. Por isso que eu termino a minha mensagem fazendo uma pergunta. O cristianismo é fácil ou é difícil? Eu acredito que é fácil e é difícil ao mesmo tempo. Porque Jesus está pedindo tudo de você. Jesus não quer uma parcela. Jesus não quer 10% do seu dízimo. Jesus quer tudo. Jesus não quer 2 horas do seu voluntariado para a igreja. Jesus quer tudo. Jesus não quer 2 horas semanais num culto. Jesus quer tudo. Jesus quer você por inteiro. Porque Jesus quer desfrutar daquilo que ele fez por você na cruz. Por isso eu quero terminar minha mensagem com uma história real. Real que aconteceu em algum lugar do mundo, não sei se foi no Brasil, mas eu sei que é real. Conta a história de um menino com leucemia, tinha 5 anos de idade, à beira da morte no hospital. História real, não estou inventando nada, eu ouvi essa história de um pastor
muito fidedigno, saiu aí em revistas, em algumas revistas aí também. E esse menino estava morrendo de leucemia, 5 anos, à beira da morte. A mãe começa a ficar desesperada. Meu filho está morrendo de leucemia, eu não tenho nada o que fazer. Ela teve uma ideia. O menino tinha o sonho de ser bombeiro. E no hospital, a 2 quadras do hospital, tinha um quartel de bombeiros. Aí a mãe falou assim, tive uma ideia. Meu filho está morrendo, não sei mais o que fazer, eu vou lá no quartel e falo com o capitão. E foi lá e falou assim, capitão, meu filho está morrendo de leucemia, eu estou desesperada, mas o sonho dele é ser bombeiro. O senhor pode fazer alguma coisa? O capitão gentilmente falou assim, eu posso. Sabe o que eu vou fazer? Nós vamos agora colocá-lo como o primeiro bombeiro mirim da corporação. Aí vai o capitão com os 16 soldados lá, né? Entra lá no hospital, pega um jaleco amarelo mirim e fala assim, Pedrinho, agora você vai participar do ritual para se tornar o primeiro bombeiro mirim do nosso quartel. E ele lá fraco por causa daquela situação, mas ele consciente daquilo. Aí eles fazem um ritual e elegem ele o primeiro bombeiro mirim da corporação. Irmãos, eu não estou mentindo. Só por causa daquele ato, aquele menino sobreviveu 3 meses a mais. Só por causa daquilo. 3 meses a mais de vida. Deu sobrevida para ele. Passa-se 3 meses. Volta a cair de novo. A mãe volta para o quartel. Capitão, meu filho piorou. O senhor já ajudou uma vez. Quem sabe o senhor ajuda de novo. Ok. Nós vamos simular agora um incêndio. E aí fala pro diretor do hospital que nós vamos pegar as sirenes, nós vamos fazer um barulho todo, nós vamos entrar pela janela e vamos simular um incêndio e o Pedrinho vai participar do incêndio. Aí chega lá o caminhão, aí todo mundo sobe pelas escadinhas, sobe, começa a pegar a mangueira fingindo que tá fazendo lá a coisa do bombeiro, tal, termina. Aí o capitão com seus 16 soldados, né, perfilados, diz assim, Pedrinho, agora você não é mais um bombeiro mirim. Agora você faz parte da corporação. Pedrinho, deitado na sua maca, levanta muito fraco. Vai até o capitão, olha para o capitão e diz assim, abraçado, eu sou um bombeiro de verdade? Ele diz assim, Pedrinho, você é um bombeiro de verdade. E ele morre nos braços do capitão acreditando que era um bombeiro de verdade. A pergunta que fica é, o que nós somos? O que nós acreditamos que somos? O que nós seremos? Como é a nossa dedicação em ser um discípulo de Jesus? Pedrinho morreu acreditando que era um bombeiro de verdade. E eu quero acreditar que no dia que eu morrer, que eu sou ou fui um discípulo dedicado de verdade. Vamos fechar os nossos olhos, abaixar nossas cabeças. Eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Quero orar por você que diz assim, pastor Danilo, ore por mim. Eu me sinto parte daquela multidão que você mencionou. Eu não me sinto um discípulo de verdade. Eu não me sinto um discípulo real. Eu acredito que a minha vida cristã é muito superficial. Mas algo na mensagem falou no meu coração para que eu pudesse entender que agora eu preciso ser um discípulo dedicado. Alguém assim, levanta sua mão que eu quero orar por você. Eu não vou te cobrar de nada, só quero orar por você. Amém, amém, amém lá atrás. Amém lá atrás, amém aqui no meio, amém aqui nesse lado, amém lá atrás. Louvado seja Deus, amém aqui no meio. Isso é importante. Nenhum dos pastores vão te cobrar. Eu só quero orar por você. Esse é o primeiro passo para você reconhecer que você pode ser um discípulo dedicado na base da cruz. Há mais alguém que diz, pastor, ore por mim. Eu sei que eu não sou esse discípulo. Amém, louvado seja Deus. Amém, amém. Tantas mãos levantadas, louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus, nós vamos orar por você. Amém lá atrás. Louvado seja Deus, quantas mãos. Eu quero fazer uma outra pergunta. Você que diz assim, pastor, eu já me considero um discípulo. Mas eu sei que eu preciso não melhorar por mim mesmo. Mas eu preciso
Entender que aquilo que eu construo não é suficiente para que eu me torne esse discípulo, mas que eu quero que a minha vida, que o meu compromisso seja exclusivo com Jesus. E que agora eu quero me tornar alguém dedicado não pelos meus méritos, porque eu sou bom, eu prego, eu ensino, eu toco, eu canto, mas eu quero ser um discípulo pela ótica de Jesus, porque eu quero desfrutar dessa bênção do que é ser discípulo de Jesus. Alguém assim, levante sua mão, quero orar por você. Amém, 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 amém. Louvado seja Deus, amém, amém lá atrás. Tantas mãos levantadas, amém, louvado seja Deus. Eu quero terminar, porque eu já ultrapassei meu horário e eu peço desculpas. Há alguém aqui que não conhece Jesus como seu Salvador? E que diz assim, pastor, eu nunca tinha ouvido sobre esse Jesus da cruz. Eu nunca tinha ouvido sobre esse Jesus e hoje eu quero conhecer mais esse Jesus. Eu quero ouvir mais, eu quero entender mais desse Jesus. Eu quero saber mais sobre Jesus. Eu quero firmar um compromisso exclusivo com Jesus. Há alguém assim, levante sua mão que não conhece Jesus e quer nessa manhã tomar uma decisão por Jesus. Há alguém? Levante sua mão que eu vou orar por você. Alguém que fala, eu quero esse Jesus. Eu vou tomar coragem. Chega dos vícios. Seja de uma vida pecaminosa, de uma vida dupla. Eu quero firmar um compromisso exclusivo com Jesus hoje. E quero esse Jesus para sempre. Alguém assim, levante sua mão, quero orar por você. Alguém? Alguém, louvado seja Deus, lá atrás uma mão, tomando uma decisão por Jesus. Há mais alguém que diz, eu quero esse Jesus, eu quero entregar minha vida a esse Jesus. Eu não conheço tudo de Jesus, mas não precisa. O que você precisa é dar um passo e alguém vai te orientar. Os pastores, pastor Rogério, Edgar, pastor Paulo, os líderes da igreja vão cuidar de você. Mas você quer entregar sua vida a Jesus hoje? Levante sua mão, eu quero orar por você. Vamos orar. Pai, nós agradecemos pela oportunidade de pregarmos sobre Jesus. Que possamos ser discípulos dedicados, que possamos amar a Jesus, possamos viver o Evangelho. E que eu oro por todas essas mãos levantadas que tomaram uma decisão, seja para ser um discípulo comprometido, seja para desenvolver a sua perspectiva na cruz, seja por causa de Jesus. Que possamos nos dedicar e possamos olhar para a cruz, que é a nossa base para aquilo que somos, em nome de Jesus. Amém.